Boa noite, galerinha, tudo bem com vocês? Vamos a mais uma aula de física, falar um pouquinho sobre a física térmica, dar algumas definições de calor e temperatura e resolver alguns exercícios sobre as escalas termométricas. Bom, galerinha, vamos aqui falar um pouquinho sobre temperatura. Temperatura é uma grandeza macroscópica observável, então dá para a gente identificar se os corpos estão com uma temperatura elevada ou uma temperatura baixa, estão quentes ou frios. E toda vez que falar de temperatura, nós temos que lembrar que ela está relacionada ao grau de agitação das moléculas de um corpo. Quanto mais a molécula tiver uma energia interna ou uma maior vibração, maior será a temperatura desse corpo. O inverso, né? Quanto menor essa variação de energia interna, menor será a sua temperatura. Veja aqui o exemplo abaixo, né, dos quadradinhos aqui. Se a molécula vibra muito, consequentemente, uma maior agitação, maior temperatura, água quente. Se eu pegar aqui, as moléculas vibram pouco, tá? Então, menor agitação, né? Água fria. Tudo bem? Coloquei aqui uma chargezinha, né? Que diz que os pinguins aqui, um está bravo porque ele diz que deveria servir o vinho em temperatura ambiente, tá? Só que lá no Polo Sul, né, na Antártida, a temperatura ambiente lá é de menos 30, menos 50 graus Celsius. Consequentemente, o que vai acontecer? Esse vinho, que tem uma grande quantidade de água, vai entrar no estado sólido a 0 graus Celsius. Então, eles vão ter aqui o que? Picolé de vinho, tá bom? Uma chargezinha aí pra gente iniciar os nossos estudos. Bom, retornando aqui à definição agora de calor, né? Que muita gente acha que são sinônimos essas duas palavras, calor e temperatura, a gente se confunde muito, né? Por exemplo, nós não podemos dizer que hoje em São Paulo fez muito calor, tá? Porque calor não é uma substância, não é algo que a gente consegue estar no corpo, e sim a energia térmica em movimento, em trânsito de um corpo de maior temperatura para outro de menor temperatura quando eles têm uma interação. Então, pessoal, calor é algo que está em movimento de um lugar para outro, tá? Então, por isso que nós não podemos dizer que hoje em São Paulo fez muito calor, e sim, hoje em São Paulo esteve ou está muito quente ou não está tão quente assim, tá bom? Se vocês observarem aqui o desenho, o esqueminha, nós temos aqui à esquerda uma temperatura elevada e à direita uma temperatura mais baixa. Isso a gente pode observar devido às vibrações moleculares. Então, o calor está passando da esquerda para a direita num fluxo, tá? Quando todas essas moléculas estiverem vibrando na mesma situação, esse fluxo de calor ele vai cessar, ele vai parar. Então não vai haver mais a passagem de calor. Tudo bem? Bom, outro conceito que a gente tem que estar estudando é o conceito de equilíbrio térmico. É o princípio zero da termodinâmica, tá? Que diz que quando duas substâncias se interagem com a mesma, né, com a mesma energia interna, isto é, a mesma temperatura. Então, quando eles atingem a mesma temperatura, nós dizemos que essas duas substâncias estão em equilíbrio térmico. Então, o exemplo aqui, nós temos aqui uma quantidade de um líquido, pode ser água a 50 graus Celsius, e um outro líquido a 10 graus Celsius. Vamos supor que seja água também. Quando essas duas, né, porções de água com temperaturas diferentes se juntam, se interagem, o que acontece? O mais quente esfria e o menos quente esquenta, conseguindo atingir um equilíbrio, atingindo a mesma temperatura. Isso é o equilíbrio térmico, pessoal. Um exemplo também que a gente pode observar é que se você pegar um café quente e colocar em cima da mesa, depois de um certo tempo, o café esfria. Quer dizer que ele atinge a mesma temperatura do ambiente, tá bom?
Bom, para fazer medições da temperatura, tá? Se a gente quiser utilizar os nossos sentidos, nós não vamos conseguir ter uma precisão exata da medida da temperatura. Somente através do tato a gente consegue observar se o corpo está quente ou se o corpo não está quente, tá? Bom, o paladar, o olfato, a visão e a audição, em alguns casos a gente consegue observar, mas não são todos os casos que a gente consegue identificar se a substância está quente ou não. Para isso, para termos uma precisão melhor, nós usamos um aparelho, e esse aparelho são chamados de termômetros, tá? Então, termômetros são os aparelhos utilizados para medir a temperatura. Bom, a palavra termômetros tem origem grega, tá? Então, no grego, termo significa quente e metro significa medida. Então, termômetros é a medida é, da temperatura, a medida dos corpos quentes. A construção de um termômetro está baseada no uso de algumas grandezas físicas que dependem da temperatura, como o volume, tá certo? Então, nós temos aqui o termômetro mais comum, que é o termômetro clínico, tá? Esse daqui, ó, que nós temos uma substância aqui, um metal líquido chamado mercúrio, e esse mercúrio vai utilizar o quê? A expansão e a compressão, tá? O aumento do volume quando atinge uma temperatura elevada. E quando atinge uma temperatura baixa, ele se contrai. Então, nós temos aqui o aumento do volume da substância, tá? Pode ser de um líquido ou de um gás. Nós temos também a resistência elétrica de condutores metálicos, tá? Que a gente pode utilizar através de equipamentos eletrônicos, a medida da temperatura. E também podemos utilizar os pontos fixos de fusão e de ebulição, tá? Para a gente identificar a graduação da temperatura num termômetro. Bom, para medir a temperatura de um corpo é preciso esperar o equilíbrio térmico. Então eu não posso colocar o meu termômetro e logo em seguida tirar. Eu tenho que deixar ele um certo tempo para que a temperatura da substância seja a mesma temperatura de equilíbrio do termômetro. Então nós temos que atingir essa certa temperatura nesse tempo, tá? Contudo, é preciso cuidar, né, para escolher esse termômetro. Não é qualquer termômetro que a gente consegue medir certas temperaturas. Vamos, por exemplo, se eu pegar o termômetro clínico, que ele tem uma temperatura aqui inferior de mais ou menos 34 graus Celsius e a superior 45 graus Celsius, eu não posso colocar o nosso termômetro num congelador. O congelador de casa está a uma temperatura de 4 graus Celsius. E aí o que acontece? A gente vai quebrar esse termômetro. Como também eu não posso colocar o termômetro clínico numa água que está fervendo. Por quê? Porque uma água que está fervendo chega a 100 graus Celsius. O que vai acontecer? Vai estourar o meu termômetro que tem um limite superior de 45. Então, gente, para cada temperatura a gente tem um termômetro calibrado para medir essa temperatura. Não posso usar qualquer termômetro em qualquer situação, tá? E aqui nós temos alguns tipos de termômetros. Temos o clínico, o de cristal líquido, o termômetro a álcool, máximos e mínimos. Temos o termômetro a gás, o de radiação. Esse de radiação aqui é o que está bem comum no nosso dia a dia, que agora em época de pandemia, a gente tem que entrar nos estabelecimentos e eles vêm com um dispositivo que aperta o botão e a gente, à distância, mede a temperatura do corpo, tá? São os termômetros que medem a radiação térmica. Os pirômetros ópticos, as lâminas de bimetálica, né? Os termômetros digitais, o termopar, né? E outros termômetros que a gente pode estar vendo aí, dependendo da situação. Bom, então, cada termômetro tem uma graduação e essa graduação são chamadas escalas termométricas. Nós vamos estudar somente 3. São essas que estão aqui embaixo, ó. A escala Celsius, que é utilizada no sistema internacional, onde todo o planeta deveria usar essa escala, tá? Foi padronizada. Mas os países de língua inglesa utilizam o Fahrenheit, tá? E na área científica, nós usamos o Kelvin.
Então, é importante a gente relacionar essas três escalas. Bom, para relacionar, o importante é saber que cada escala tem seu ponto de fusão e seu ponto de ebulição. Tá? Utilizando a água aqui como exemplo, nós temos o ponto de fusão, que é o ponto da passagem do sólido para o líquido, tá? 273,15. Mas para nós vamos retirar esse 15 para ficar mais fácil utilizar a conta, então dá 273. Na escala Celsius, o ponto de fusão é zero, né? Então a água no estado líquido congela a 0 graus. E na escala Fahrenheit, nós utilizamos o 32 graus Fahrenheit. O ponto de ebulição é a passagem da substância do estado líquido para o estado gasoso. Tá? Então, na escala Kelvin é 373,15. Mais uma vez, vamos tirar o 15 aqui e usar o 373 para facilitar as nossas contas. Então, o ponto de ebulição, 373 na escala Kelvin. O ponto de ebulição na escala Celsius é o 100 graus. E na escala Fahrenheit, o 212. Tá? Eu falei para vocês que, né, não falei para vocês, mas a escala Kelvin é considerada uma escala absoluta, onde eu tenho o zero absoluto. Essa temperatura na escala Celsius é menos 273 graus Celsius. E na escala Fahrenheit é menos 459 graus Fahrenheit. Essa escala aqui, ó, pessoal, esse zero absoluto significa que a partícula que tem uma certa vibração, nesse momento ela para de vibrar. Tá? Nós não temos ainda nenhuma substância que conseguimos aqui no planeta Terra atingir essa temperatura. Tá? Então, teoricamente, a gente imagina o que pode acontecer, mas não temos certeza do que vai acontecer com a substância nesse ponto. Bom, então se eu tenho dois pontos fixos, o ponto de fusão e o ponto de ebulição, as escalas eu tenho os valores, eu consigo, através da variação A e da variação B, conseguir uma relação matemática entre essas escalas. E é importante a gente utilizar que a relação que nós vamos estar utilizando é sempre essa daqui. TC dividido por 5 é igual a TK. Desculpa, pessoal, que aqui falhou. Ó. TC dividido por 5 é igual a TK menos 273 dividido por 5, que é igual a TF menos 32 dividido por 9. Então, é a relação das três escalas, Celsius, Fahrenheit e Kelvin. Lembrando que essas escalas, esses números nunca vão mudar. Tá? Então, se a gente decorar isso aqui, a gente vai conseguir fazer qualquer exercício relacionado às escalas termométricas. Lembrando só que eu posso somente usar de duas em duas. Tá? Uma escala com a outra, né? TC com TF, TF com TK e TC com TK. Tá bom? Bom, fora isso aí, utilizando a nossa formulinha, nós vamos estar o quê? Fazendo alguns exercícios e exemplos para vocês, tá? Então, exercício 1 resolvido aqui, ó, da Universidade Federal do Acre, ó. Uma substância está com a temperatura de 300 Kelvin. Qual seria o valor da temperatura na escala Fahrenheit? Então, ele nos forneceu duas escalas termométricas, que foi a escala que possui o K, que é o Kelvin, e a escala Fahrenheit. Então, na minha formulinha, eu vou pegar o que tem o Fahrenheit e o que tem o Kelvin. Vou pegar esses dois e colocar aqui, ó, TF menos 32 dividido por 9 igual a TK menos 273 dividido por 5. O número fornecido vem com a unidade K de Kelvin. Lembrando, ó, que o Kelvin não leva a grau, tá? Não tem aquela bolinha como tem aqui o grau Fahrenheit. Tá? É a única escala que não leva a grau. E já, então, o número acompanha a letra K. Onde tiver o TK, eu substituo por 300.
tá? Se eu tivesse aqui 300 graus Fahrenheit, o Fahrenheit está desse lado, então eu colocaria o 300 aqui no lado Fahrenheit. Mas como é 300 Kelvin, eu vou pôr aqui no lado do TK. E aí, pessoal, vou fazer a conta matemática, tá? Então, ó, TF menos 32 dividido por 9 não dá para resolver, repete aqui embaixo. Agora, 300 menos 273 dá 27. O 27 agora eu vou dividir por 5, que vai dar 5,4. O 9 que está dividindo, eu vou passar multiplicando. Então, 9 vezes 5,4 dá 48,6. Pego menos 32, jogo para o outro lado, fica mais 32. Então, 48,6 mais 32, 80,6 graus Fahrenheit. Tá? Então, eu venho aqui na minha alternativa e vejo qual é a alternativa correta que tem 80,6. Tá? Olhando aqui direitinho, 80,6 graus Fahrenheit é a alternativa E. Eu venho aqui e assinalo essa alternativa que é a correta. Vamos ver aqui. Assinala. Pronto. Assinalei. Tá bom? Bom, vamos agora ao próximo exercício. Exercício 2, ó, do ITA. O verão de 1994 foi particularmente quente nos Estados Unidos da América. A temperatura do verão chegou a 60 graus Celsius. Qual o valor dessa temperatura na escala Fahrenheit? Então, ó, ele deu duas escalas, o Celsius e o Fahrenheit. Então, na minha formulinha, o Celsius é Tc sobre 5 e o Fahrenheit é o Tf menos 32 sobre 9. Então, eu vou pegar esses dois e colocar aqui, ó. O número fornecido leva a letra C, Celsius. Então, onde tiver o Tc, se substitui pelo número 60. 60 dividido por 5, 12. Tá? Igual a Tf menos 32 sobre 9. O 9 que está aqui dividindo passa multiplicando. Então, 12 vezes 9, 108. O menos 32 está desse lado, vai para o outro lado, vai somando. 108 mais 32, 140. E achamos a resposta, que a temperatura de 60 graus Celsius equivale na escala Fahrenheit 140 graus Fahrenheit. Tudo bem? Então, eu venho aqui e assinalo a minha alternativa correta, que é a alternativa que leva a 140 graus Fahrenheit, que é a alternativa E. Venho aqui e assinalo a alternativa E. Tudo bem? Pessoal, parece trabalhoso, mas se a gente colocar uma ordem aqui, a gente consegue resolver qualquer exercício que envolva as escalas termométricas. Terceiro exercício aqui, ó, da Universidade Federal de Sergipe, ó. Ultimamente têm sido descobertas algumas cerâmicas especiais que se tornam supercondutoras a uma temperatura de aproximadamente 200 Kelvin. Lembra que não leva a grau, hein? Qual é essa temperatura expressa em graus Celsius? Então, gente, mais uma vez, duas escalas termométricas. O Kelvin, então eu vou usar o TK menos 273 dividido por 5. E na escala Celsius, Tc sobre 5. Então, copio os dois aqui. Tá? Lembrando que, nesse caso, ambos os denominadores aqui das frações têm o valor 5. Se são iguais, eu posso cancelar. Aí fica Tc igual a 200. Por que 200? Porque 200 leva a letra K. E onde tiver o TK, eu vou substituir por 200. Menos 273. Então, Tc vai ser igual a menos 73 graus Celsius. Então, é uma temperatura muito baixa. Então, para uma cerâmica se tornar supercondutora, eu tenho que colocar ele numa temperatura de menos 73 graus Celsius. É muito gelado. Tá? Então, venho aqui na alternativa correta, D, e assinalo. Tudo bem, galerinha? É assim que a gente vai fazer qualquer exercício relacionado às escalas termométricas. Tá bom? Então, ficamos por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.